Boa noite, queridos. Boa noite. As visitas que estão conosco hoje, estou feliz, estou vendo a Sigrid aqui. Quantos anos que eu não vejo a Sigrid? Ela orou ali na nossa unidade, estamos felizes por isso. Muitos anos não nos vemos. Estamos felizes por ver o Balbinote feliz, rir, recuperado, pelas bênçãos de quantas vezes o Senhor estendeu sua mão sobre você, né, irmão? Eu estou feliz também porque vocês são constantes, são firmes nas quartas. Eu quero explicar porque eu não venho às quartas. Eu cuido do meu netinho, antes cuidava da casa dele, saía de lá às 7 horas da noite, até que a minha nova chegasse. O meu filho estuda noite e trabalha durante o dia. O meu garotinho tem 1 ano e 2 meses agora. E não conseguiu morar na creche. E agora ele está na minha casa. Mas hoje eu disse para ele, cheguem cedo porque eu preciso ir à igreja hoje, de qualquer maneira. Então vai estar ficando comigo, vai ficar mais fácil porque ele tem as quartas. Eu gosto muito de tocar, sabe, irmãos? Eu não toco bem não, mas eu gosto muito de tocar. Eu acho que a igreja, sei lá, a gente que toca alguma coisa, a gente sente realmente esse prazer de louvar a Deus interpretando, né? As teclas de um piano ou de um violão que seja. Eu não posso já tocar violão porque eu tenho nas 2 mãos. É muito difícil. Mas eu fico feliz porque vocês estão aqui. E Deus está nos felizinho. Agradeço ao Mário pelo convite. E eu espero que os irmãos, assim como eu, saiam daqui totalmente mais cheios ainda do Espírito Santo e da força de Deus para enfrentar os seus problemas, suas lutas e dificuldades até que Jesus volte. Amém. Passamos uma oração em silêncio. Agora eu vou fazer a oração rapidinha para que Deus possa abençoar a leitura bíblica e o Espírito Santo tome conta de nós. Adorável Deus, nosso Salvador Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque estamos aqui diante de tua presença. Estar diante de tua presença, Senhor, é um ato muito difícil. É um ato que exige também muito muita fé. Principalmente, Senhor, para pedirmos perdão pelos pecados para que temos ofendido a Ti. Para que nosso coração possa ser limpo e vazio. Como nós continuamos, que o Senhor possa nos trabalhar e possa nos encher do teu Santo Espírito neste momento. Amém. Amém. Todos nós já ouvimos falar de Mateus capítulo 20. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 20. Poderíamos até pensar, mas novamente esse assunto? Não é novamente esse assunto. Primeiro nós vamos ler e depois vamos fazer alguns comentários. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus, ele é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha, ou a sua plantação de uvas. Aquele dono, saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, eu vos darei o que for justo. Eles foram. Novamente saiu o dono de casa, perto da hora sexta e da nona, e procedeu da mesma forma, chamando mais trabalhadores. Saiu novamente por volta da hora 1/10. Encontrou outros trabalhadores que estavam desocupados durante o dia todo. E perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então aquele chefe de casa lhes disse:
Ide também vós para a minha vinha, contratando-os também por um denário. E ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindos da 10ª, cada um recebeu dele um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Eles falavam entre si: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, o chefe da casa igualou eles a nós, que suportamos a fadiga, o calor do dia, estamos trabalhando desde cedo, recebendo a mesma coisa. Aí o proprietário, que tinha ouvido tudo, respondeu e disse a eles: amiga, eu estou te fazendo alguma injustiça? Quanto você combinou comigo? 1 denário. Então, toma o denário que é teu e vai-te embora. Pois eu quero dar para estes últimos o tanto que eu dei a ti, porque eu prometi para eles também. Aliás, não é lícito fazer o que eu quero do que é meu? O dinheiro não é meu? Ou vocês acham que eu sou bom e aos olhos de vocês eu posso ser mau? Assim os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Engraçado que Jesus contou essa parábola. Se vocês observarem bem aqui no capítulo 19, ele atravessa o Jordão, ele fala sobre o divórcio, abençoa as crianças, olha na sequência. Ele fala com o jovem rico, ele fala do perigo das riquezas e em seguida ele conta a parábola dos trabalhadores. Primeiro nós vamos entender o que é um denário. Eu fiz algumas pesquisas aqui. Um denário naquela época, um denário era o trabalhador recebia por 1 dia de trabalho e dava para alimentar 25.000 homens. Perdão, 25 homens. Um denário. Sabe, eu pesquisei na internet e verifiquei que um denário hoje, um denário que significa 4 gramas de prata. A prata hoje está a exatamente R$ 2,96. R$ 2,96. Então, quanto que aqueles trabalhadores, se fosse hoje, quanto eles estariam ganhando? R$ 2,96 por dia. Agora eu pergunto para vocês: eles tinham ou eles não tinham razão de achar que o dono da vinha estava sendo o quê? Totalmente parcial, né? Dando para os primeiros que trabalharam o dia inteiro, naquele sol quente, queimando, tocando, na enxada, trabalhando as uvas, perigo de cobras, perigo de aranhas, perigo de tudo. E aquele sol da Palestina que queimava mesmo durante o dia, até nós pensaríamos, né? Eles tinham razão. Eles tinham razão. Poderíamos pensar isso. Mas naquela época, a prata, não se esqueçam, era mais valiosa do que o ouro. Hoje o ouro, 1 grama de ouro hoje, custa de 101 a 109 reais. 1 grama de ouro, segundo as pesquisas da internet. E eu quero comentar aqui com vocês. Um denário dava quase 4 gramas de prata. Então, quase 4 gramas de prata, aqueles homens, se fosse hoje, eles receberiam R$ 11,84. Mas como a prata era mais valiosa nos dias de Jesus,
Eles ganharam por um dia de trabalho, que em algumas traduções que eu fui dando uma olhadinha, em algumas tradições eles ganhavam o suficiente para alimentar 25 homens. Façamos as contas. Quem já foi em acampamentos, Kátia, para sustentar 25 homens desbravadores por um dia, quanto vocês gastariam? Em torno de quanto, mais ou menos? Quanto? 600 jogando alto. Não entendi. R$600 jogando alto. Jogando alto, R$600. Isso por uma semana. Isso por uma semana. Então aqueles trabalhadores, eles trabalharam um dia. Perceba uma coisa. O denário foi o que aquele homem, dono da plantação de uvas, prometeu. Eu pago para vocês irem trabalhar na minha vinha um denário cada um. Aqueles homens foram. Agora vamos entender as horas que eles foram trabalhar. Quando aquele homem chegou? Ele chegou na hora terceira. Qual era a hora terceira dos judeus? 9 horas da manhã. 3 horas depois, ele viu que o trabalho precisava de mais gente. Então ele chegou novamente na praça, viu mais homens desocupados. E ele chegou lá na hora sexta, que era meio-dia. Novamente, depois que almoçaram, eles estavam um pouquinho mais moles, precisava de mais gente. Lá foi ele novamente para a praça. E ele foi na hora nona. Que horas eram? 15 horas, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde veio o reforço. Vocês estão percebendo que estão vindo reforços aí? Vieram reforços para a primeira turma, para a segunda, e agora a terceira estava ali. Mas aí a Bíblia disse o quê? Que na hora 1/10, aquele homem foi novamente para a praça. E ele contratou mais trabalhadores e ainda fez uma pergunta. Mas por que vocês estão aqui o dia inteiro? O que eles responderam? Ninguém nos contratou. Não, mas eu estou contratando vocês agora. Eu vou pagar um denário para vocês trabalharem. Sabe quantas horas eles trabalharam? A hora 10ª era o quê? 17 horas no calendário judaico. Sabe quantas horas esses homens úteis não 10ª trabalharam? 1 hora antes. Sabe por que era um dia de trabalho para os judeus? Era desde o nascer do sol até exatamente quando as estrelas apareciam no céu. E hoje às vezes nós trabalhamos 6 horas por dia, o pessoal da medicina, da enfermagem, né? Não sei mais quantos, trabalham 6 horas por dia e ainda brigam, fazem greve porque eles querem menos horas de trabalho e etc. Mas o que é que tem isso a ver com a nossa vida espiritual no capítulo 20? Eu estive lendo e pensando bastante e cheguei a uma conclusão. Aquele homem, dono da plantação de vinhas, na Bíblia quem é? Jesus. Quem é? Quem que comprou uma vinha, a edificou, construiu nela um lagar, pôs pessoas para cuidarem dela e etc. Quem foi? Foi? Quem que tirou o povo de Israel do Egito? A vinha é o povo de Israel do Egito. Hoje, em pleno século XXI, essa vinha quem é? Somos nós. Quem são os trabalhadores? Não. Somos nós. Em que categoria estamos classificados? Vejam bem que a Bíblia chama a todos de desocupados. Quem que saiu a procurar os desocupados? Jesus Cristo, o dono da vinha. Ele não se tornou pela sua morte? Ele saiu para procurar os desocupados.
Chamou primeiramente aqueles mais velhos. Eu tenho 54 anos de adventista. Quem tem mais aqui? Tá vendo? Mais 4 aqui, ou 5. Nós 5 fomos chamados primeiro. Hoje aqui. Não estou dizendo da igreja toda. Aqui agora, neste momento. Fomos chamados primeiro, há longos anos. 54 anos eu, outro 60, outro não sei quanto. Henrique Anselmo, quantos anos? 58. Quem mais levantou a mão lá? Eleni, quantos? 59. Joaquim, quanto? Não ouvi bem. 75? 65. Ah, sim. 65. Todos nós somos os privilegiados, né? Na opinião dos outros, né, Carlão? Quantos anos o Carlão? 50 anos o Carlão. Somos os privilegiados. Estamos aqui há longos anos. Quantas aulas nós já ganhamos? Às vezes nós pensamos, quantas estrelas vão estar lá na minha coroa? Vai ser pesada demais, né? Porque cada alma que nós ganhamos é uma estrela que estará lá na nossa coroa, etc, etc. E nós nos sentimos muitas vezes muito sábios. Nós sabemos tudo. Mas nós estamos trabalhando na vinha porque nós também estávamos desocupados. Fomos chamados ou não fomos? Todos estes anos que nós estamos trabalhando na vinha, fomos primeiros. Qual que é a nossa obrigação? Ficar bravos porque os últimos que estão chegando vão receber o galardão como nós também? Você gostaria de participar dos 144 mil? A gente gostaria, mas não sabemos quem é, né? Os pastores têm algumas especulações, mas nós não sabemos quem é. Pode ser um número simbólico, pode ser literal, não sei. Nós não gostaríamos de participar? Ah, aquele que nunca se contaminou com a igreja. Eu nasci dentro da igreja, eu vou fazer parte dos 144 mil. Nós estamos na igreja, fomos os primeiros, estamos lá lutando, criando igrejas, dando estudos, fortalecendo, fazendo tudo o que tínhamos que fazer, pregando, orando, passando lição na escola sabatina e trabalhando. Aí quando nós estamos ficando um pouquinho mais velhos, o que acontece? Que horas? Meio-dia, Jesus chama outros. E às vezes nós não ficamos contentes. Temos medo de perder nosso cargo, a nossa famosidade ali dentro da igreja. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Mas Jesus chama mais. Ele precisa de obreiros na sua vinha. Ele chama mais. Ele oferece o quê? O mesmo pagamento. E aonde que eles estavam assentados? Era costume antigo que eles ficassem, as pessoas que não tinham trabalho, ficassem assentados na praça para serem contratados pelos trabalhadores. Mas a Bíblia só relata esse dono da vinha, que foi lá quantas vezes, irmão? Às 9, meio-dia, que horas? Às 15, às 17, e depois de que hora que ele foi na hora? 10ª. Trabalhou só uma hora, antes que as estrelas aparecessem. Quem chegou à igreja agora aqui? Você chegou à igreja agora, vocês foram batizados agora. Vamos dizer que vocês estejam na hora 10ª, foram chamados agora por Jesus. Nós não sabemos. Não sabemos quando Jesus volta, ele não falou, e está muito bom assim, mas só sabemos que está breve, muito breve, porque o mundo está tão podre que todos os países estão aceitando tudo. Tudo que é contra a Bíblia eles estão aceitando. Até países que se dizem cristãos. Como eu trabalho com a internet no meu site evangelístico, então eu tenho que ler muito.
E eu leio muitas notícias, os irmãos nem imaginam, nem podem imaginar como tem notícias contra nós ao redor do mundo todo. Podem procurar. Podem procurar. Inclusive há um blogger que é adventista que se chama Evidências Bíblicas. Podem procurar aqui na internet. Leiam lá. Vejam. Lá eles falam o que o Papa falou ontem, é onde eles estão colocando. Então é um site de evangelismo que a gente precisa trabalhar nele. E agora, graças a Deus, irmãos, a janela 1040 está bem iluminada. Amém por isso, porque eu sou uma trabalhadora velha que ainda estou realizando um trabalho. A gente cansa, não cansa? Eu não quero dar na igreja não, eu já estou cansada. Eu não quero. Olha o Mário, quantos anos ele era o primeiro ancião dessa igreja? Não é? Conheci o Mário quando eu namorava a série ainda. Eu já era casada, tive meu primeiro filho. Ele estava lá há longos anos, está cansado? O Mário teve um problema muito sério, precisou passar por uma cirurgia. Ele quis sair, mas nós, não, você vai ficar, fica com a gente. Às vezes a gente tem vontade de sair, sabe? Sair lá do trabalho, começar a reclamar e a resmungar. O que eu vou receber? Eu estou indo para a igreja. O que eu vou ganhar em troca? Só vou ganhar cruz, sacrifício, posso até passar fome, perder meu emprego, perder minha felicidade. Porque hoje, irmãos, eu vi uma coisa absurda. Quantos casamentos adventistas, cristãos do mundo, estão sendo destruídos pela pornografia cibernética. A pornografia da internet. Casamentos sólidos se desmantelando. Eu quero dizer aos irmãos, Jesus não faz acepção de pessoas. Se coloquem no lugar. A que horas que Jesus te chamou? Na hora das 15 horas, às 17, na 11ª hora, na primeira hora. Mas ele te chamou para quê? Para fazer uma coisa. O que é? Trabalhar. Ele falou quando você devia terminar? Só quando as estrelas aparecessem. Era um dia de trabalho. Só quando as estrelas. E estava sendo muito bem pago. Quantos dias de trabalho nós reservamos para Jesus na semana? Quantos dias de trabalho? Se formos pensar bem, às vezes nem uma hora. Se formos pensar bem, até no sábado estamos pensando em coisas que temos que fazer, que realizar, que concretizar. A resposta de Deus parece ter sido uma resposta para aquele homem, o trabalhador da vinha. A resposta de Jesus parece ter sido uma resposta para aqueles primeiros, rude, cruel até. Quer dizer, se eu quero dar para esses últimos um denário igual a vocês, o que vocês têm com isso? O dinheiro é meu? Eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? O que Jesus quis dizer com isso? O que ele quis dizer? A todos quantos eu amo, não importa a hora que eles venham, a hora que eles são chamados, eles são meus filhos, eles estão comigo, e eles têm o mesmo direito de vocês que são antigos, de receber o quê? A vida eterna. Quantas vezes a gente se coloca no lugar desses murmuradores, não é? Aí voltamos à velha panela do Egito, queremos aquelas coisas todas do Egito, era tão bom. Mas quando eu estava fora do mundo, temos uma pessoa amiga minha assim nessas condições. Quando eu estava fora do mundo, eu era bem mais querida do que eu sou querida na igreja. Mas todos nós que estamos
precisamos da igreja, somos doentes. Precisamos da salvação. Precisamos de Deus. Precisamos do carinho uns dos outros. Precisamos de amor, precisamos de compaixão. Não importa que hora que tenhamos sido chamados. A responsabilidade é a mesma. Tanto para o que trabalhou 1 hora, que trabalhou meio-dia, que trabalhou 1/4 do dia, como que trabalhou o dia inteiro. Por quê? A recompensa é a mesma. Então é nosso dever, meu e seu, trabalhar como Cainão, nós falamos do hino. Aquele hino. Não entendi. Quem se esforçar na música antiga do Inário terá o quê? O galardão. Nós que trabalhamos já há mais de 50 anos, estamos nos esforçando? Ou já estamos cansadas e já estamos resmungando, reclamando para tudo quanto é canto? E eu me incluo nisso. Vocês que foram chamados às 9 horas, já estão começando a cansar? Não vão pedir reforços para o mestre? O mestre não precisa que vocês peçam. Ele olha, ele vê, ele sabe. Ele sabe a hora que é necessário que venham reforços. Quais são os reforços que nós recebemos? Oração, estudo da Bíblia e o que mais? Comunhão com Deus. Nós temos que ter um relacionamento tão profundo com Jesus para que nós possamos, assim, sabe, irmãos, não entrar em depressão, não ficar malucos quando vem um problema tão sério. Quando eu enterrei meu filho em junho de 2012, filho, eu tinha tantas esperanças que ele viesse para a igreja. Então, meus queridos, vocês vieram hoje aqui porque vocês querem alguma coisa de Deus. É a verdade ou não é? Ou agradecimento, ou pedidos, ou ajuda para a sua vida espiritual. Qualquer coisa nós estamos pedindo para Deus. Mas vamos nos lembrar de uma coisa: nós teremos um galardão. E outra, que todos nós fomos chamados desocupados, sem fazer nada. Vagabundos. Nem outra tradução. Desocupados. Não tinha nada para fazer. Nós fomos chamados e fomos trabalhar. Estamos na vinha até hoje, os primeiros. E na hora de receber o pagamento, nós vamos herdar a nossa coroa de glória. Que Deus seja louvado por isso e que nós possamos, em nossa vida, nunca nos esquecermos disso. Ninguém é maior do que nós. Ninguém. Somos todos iguais diante de Deus, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, lá fora no mundo. E qual foi o dever que Deus nos confiou? Pregar. Pregar quem? Jesus. Jesus a quem? Ao pecador. Ao mundo. Eu também sou pecador, eu não sou? Eu também tenho que pregar Jesus para mim. Através do quê? Que eu falei agora mesmo? Do meu relacionamento íntimo com Ele, falando com Ele sozinho, andando de braços dados, e Ele nos ouvirá e responderá todas as nossas orações. Que Deus possa nos abençoar e nos lembrarmos de que servimos a Deus não por dinheiro, servimos a Deus por amor. Estamos aqui na igreja por amor. E que nós possamos também nos lembrar de passar este amor para os que estão lá fora e não têm nenhum conhecimento do poder desse Deus verdadeiro. Vamos para casa em paz com o nosso Senhor Jesus e vamos cantar o hino 7:3 para nós encerrar.